O nosso Deus, neste momento, nós estamos celebrando do Autor da vida, o Criador da vida, a sua morte. E essa morte para nos libertar dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que nos afastava da presença dele. Nós, às vezes, no dia a dia, ficamos nos perguntando e precisamos da ajuda de um padre, de um religioso, de uma religiosa, para nos ajudar a rezar, para nos mostrar meios de como nos chegar até Deus. Orações que nos ajudam a ter intimidade com Deus. Os nossos pais nos ensinaram, mas eles também receberam dessas pessoas que também estavam para ensinar, para mostrar o caminho. Agora vamos pensar um pouquinho na condição de Jesus. Teve a mãe que nos seus primeiros passos ensinou, mostrou o caminho. Lembra aquele dia que eles perderam Jesus para ir até Jerusalém, na festa da Páscoa, e ao voltarem, eles se perderam. Hoje nós temos internet, nós temos WhatsApp. Em menos de um segundo a gente consegue ter respostas, informações das pessoas que estão ao nosso redor. Imagine os pais de Jesus, os pais do Filho de Deus. Deus confiou a eles uma criança, o próprio Filho, e eles perdem o Filho de Deus. Qualquer pai ficaria maluco, ficaria muito preocupado e sairia louco procurando por todos os lugares onde é que estaria, já que estavam certos que estava em casa, que estavam com os familiares, com a comunidade, e não estavam. Para a surpresa deles, a gente já conhece a história. Encontraram ele discutindo, ensinando as partes da Bíblia, das Sagradas Escrituras, com aqueles que eram entendidos da Palavra de Deus, os doutores da lei. Ele passou lá, quantos dias? 3 dias, e não se afastou. Quantos pais, depois de todo esse tempo, encontraram o que foi que ele disse? Eu deveria estar na casa do meu pai. Os discípulos em algum momento perguntaram para ele: Mestre, como é que o senhor faz oração? Como é que se faz oração? Como é que a gente faz para rezar? E aí ele então ensinou a oração que nós conhecemos e que até quem não é católico reza: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ele disse que quando a gente fizesse essa oração, não era para a gente fazer na frente de todo mundo, era para a gente entrar no quarto, fechar a porta e rezar em segredo, para que o Pai, ao ouvir a nossa oração, nos respondesse também em segredo, para a gente não ficar gritando para todo mundo. Mas hoje, depois de cerca de 2000 anos da sua morte, do seu nascimento, nós não conseguimos esconder
Porque Jesus Cristo está presente no mundo todo. Olhem o nosso calendário. No mundo inteiro. Hoje é dia da sexta-feira da paixão. É o calendário gregoriano decidido pela Igreja Católica, em que todas as decisões comerciais, a vida do mundo todo está pautada neste calendário, em que tem Jesus Cristo como centro, o nascimento de Jesus como centro. Nós podemos estar em meio a pessoas que não acreditam, que duvidam, mas só o fato da gente estar diante do Cristo e saber que Ele está presente também nos livros de história, registrado, e que de alguma forma todo mundo tem que estudar sobre Ele, para nós é uma dádiva ter a graça de poder estar aqui e celebrar esse momento, viver esse mistério que se encarnou, que veio habitar entre nós, que nos ensinou a como fazer o bem, e mesmo assim, hoje, celebramos, paramos o dia, somos convidados a parar o dia para dedicar para a nossa reflexão, para aquilo que aconteceu, quem foi Jesus, o que aconteceu com Ele, e lembrar de uma palavra que Ele falou para nós: vocês poderão fazer coisas maiores que eu, se tiverem fé. Hoje nós estamos aqui, cerca de 2026 anos depois, refletindo sobre todas essas passagens. E o primeiro quadro que nós temos da Via Sacra é o quadro em que Jesus é coroado, não como rei, mas pegam a imagem de rei, o reconhecimento de rei, e coroam de forma dolorida, como se fosse uma espécie de bullying, preconceito e discriminação que a gente vê hoje nos nossos dias. Quantos de nós passamos por algo semelhante, sem ser a coroa de espinhos, mas que passamos por dificuldades? Nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor. O que nós podemos fazer? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função de cristãos neste mundo? Fazer, como o próprio Cristo disse, o mesmo que Ele fez. Sermos imitadores, sermos transmissores da paz e principalmente do amor, evitando todo e qualquer conflito que prejudique o irmão, que prejudique a comunidade, que prejudique a criatura de Deus, ou seja, o nosso mundo todo. Nos coloquemos neste momento diante daquele que foi ultrajado, daquele que recebeu bofetadas quando tentou dizer o que era e o que fazia, do soldado na frente do sacerdote, que não foram capazes de reconhecer e que decidiram que a partir daquele momento ele deveria morrer. Nesta primeira estação, a gente precisa lembrar de tudo isso que aconteceu e viver, lembrar dessas dores, pensando, meditando e refletindo: como é que está a minha vida hoje? Como é que está o meu mundo hoje?
Quantas pessoas passam por dores semelhantes? E Jesus Cristo está presente nessa pessoa. Na segunda estação. Isto aqui é para a gente lembrar que a cruz, como nós vimos na liturgia, não é para os cristãos sinal de derrota, não é sinal de morte, é sinal de vitória. Mas não é de vitória com força, é de vitória com fé e amor. Vitória que transcende, vitória que não se apoia nas forças deste mundo, mas do mundo imaginado, criado por Deus. E já coroado, agora recebendo a cruz que ele tem que carregar até lá, a gente sabe que é a cruz cujo peso reflete o peso dos nossos pecados. Ele está só começando a caminhada. Quantas vezes no dia, na semana, no mês, no ano, a gente começa a nossa caminhada e sente o peso dos problemas, das dificuldades. Parece absurdo, mas Jesus quer, Ele pede que a gente entregue tudo isso nas mãos dele. Coloque tudo isso sobre Ele. Mesmo nós, tão fracos, tão pequenos, reconhecendo o quanto Ele sofreu, Ele ainda pede que nós nos dirijamos a Ele nesta condição, lembrando de tudo isso, e peçamos misericórdia, perdão por nossas falhas, por nossos pecados, e mudemos de vida, tenhamos uma vida nova. Eu preciso deixar daquilo que me prejudica, eu preciso deixar que aquele peso que atrapalha a minha comunidade, que atrapalha a minha família, que atrapalha o meu irmão, que atrapalha o meu filho, a minha esposa, o meu esposo, que esse peso, que esse problema seja eliminado, seja deixado, seja colocado nas mãos de Deus, para que a gente possa caminhar em paz, para sermos sinal de paz, mesmo em meio a tanto peso. Jesus nos disse que se nós tivermos fé e acreditarmos, nós conseguiremos vencer o mundo, vencer as dificuldades. A caminhada de Jesus do Calvário só está começando.
estação, o peso é demais. Jesus cai. Com certeza o terreno também é bastante acidentado, tem bastante buracos, é difícil de andar. Com um peso enorme nas costas, cai. Eu lembro que quando eu era criança, a coisa que mais me chamou a atenção e me marcou, quando eu vi essa história, que eu comecei a entender, foi ninguém ajudá-lo. A gente sabe que quando ele caiu pela primeira vez, chicotes foram batidos em seu corpo, chutes ele recebeu, cusparadas, xingamentos. E o que foi que ele devolveu? Buscou forças no mais íntimo para levantar e continuar, para não desistir. Lembra, agora há pouco, lá no Horto das Oliveiras? Pai, por favor, estou com medo. Se possível, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim esse cálice. Não seja feita, porém, a minha vontade, senão a tua. Quantas vezes no dia a dia, na vida, nós deixamos que a vontade de Deus prevaleça diante dos desafios e das dificuldades que passamos? O que é que eu sinto como chamado? O que eu sinto que eu preciso fazer? E o quanto que eu deixo o Espírito Santo agir em mim para que essa presença de Deus apareça na minha casa, no meu trabalho, na rua, na igreja onde eu participo. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui. Quarta estação. A gente vê alguém sofrendo e a gente se compadece. O que dirá da mãe ao ver o filho e não poder fazer nada para tirá-lo daquele sofrimento? Ver naquela situação, ter que assistir aquilo e rezar, e poder rezar, sofrer ainda que em silêncio, e rezar, pedindo de Deus a força para suportar e para aguentar, para continuar. No caso da mãe de Jesus, ela sabia que não tinha como parar aquilo, como voltar atrás, pois sabia que esta era a missão dele, estava compreendendo que esta era a missão. Mas no nosso caso, as nossas mães geralmente aliviam tantos pesos na nossa vida. Os nossos pais tiram tantas dificuldades que nos atrapalham. Honremos nossos pais e nossas mães. Para nós, para aqueles que não têm o pai, não têm a mãe mais presente, coloque-os nas mãos de Deus, porque eles estão nas mãos de Deus. Eles estão diante de Deus. Um dia nós também iremos para lá. Enquanto não vamos procurando fazer a exemplo do Cristo, cheio de dificuldades, coroado de espinhos, carregando o peso redobrado da cruz, e mesmo assim consola o que sofre, consola a mãe. Minha mãe estarei.
E então, alguém é convocado, alguém é obrigado a ajudar a carregar a cruz. Não perguntaram se ele tinha força, não perguntaram se ele era o homem mais forte dali. Viram-no passando e você, vem aqui, ajude este criminoso a carregar a cruz. Porque afinal de contas, para os soldados, era mais um criminoso. Para nós, mesmo não estando naquela época, sabemos quem ele era. E não concordamos com aquela injustiça. Sofremos todas as vezes que vemos isso com aquela injustiça. Mas Jesus nos lembra, Cristo nos lembra que foi necessário para que nós admitíssemos que precisamos estar o tempo todo convertendo, mudando, não achando que estamos prontos, que não vamos mais errar, que não vamos mais pecar, que não vamos mais falhar, que não vamos mais cair. Mas aqui ele demonstra mais uma vez força. Eu estou com você. Levante-se, carregue os seus problemas, carregue as suas dificuldades, porque eu estou contigo. Entregue tudo isso a mim, e mesmo que você as tenha tantas dificuldades, vai ser mais fácil de suportar, porque você está confiando e pedindo a minha graça, contando com a minha força para estar enfrentando os seus desafios, os seus problemas e as suas dificuldades. Entregar a Jesus, entregar nas mãos de Deus, às vezes é contar com uma pessoa que está amiga ao nosso lado, a imagem do Cristo presente no nosso irmão, na nossa irmã. E ao mesmo tempo, ainda que nos sintamos obrigados, é pegar e se levantar, pegar a cruz e ajudar a carregar, porque o outro está precisando, está tendo necessidade. Então a gente pode fazer alguma coisa. Não precisamos ficar esperando que os outros façam por nós. Jesus Cristo deixou uma orientação que serviu para nós. Eu vim para servir e não para ser servido. A mensagem dele para nós é: faz a mesma coisa que eu fiz. Então nenhum de nós veio para ser servido. Todos nós viemos para servir, para cooperar. Devemos fazer isso. Continuemos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Na sexta estação, a mulher se incomoda. O rosto está todo manchado de sangue. Não dá para reconhecer esse ser humano. Ela tenta ajudar, secando um pouco, aliviando um pouco que pode aquela dor. Jesus consolou. Jesus foi consolado.
E às vezes aqui nós nos perguntamos: como é que eu faço para rezar? De que forma que eu posso me dirigir a Deus? Que oração eu posso fazer agora? Esta é a oração. É dessa forma que você pode fazer, cooperando, colaborando com alguém que está precisando, com alguém que está tendo necessidade, com aquilo que você pode oferecer, com aquilo que você pode colocar à disposição. Neste momento, Verônica tinha isso, um tecido. E esse tecido serviu para aliviar um pouco o sofrimento daquela pessoa que era o Criador, com quem ela se compadeceu, teve piedade, misericórdia, e cheia, a exemplo do próprio Cristo, foi até ele, enfrentou os guardas e pediu licença para aliviar ao menos um pouco aquele sofrimento, porque também era o sofrimento dela, porque também é o nosso sofrimento. O que é que eu estou fazendo para aliviar parte do sofrimento das pessoas que estão ao meu redor, do Cristo que está ao meu redor, da crista, da pessoa que representa a pessoa de Cristo ao meu redor? E se ele não é cristão? E se ela não é cristã? Não tem problema, não faz diferença. A diferença quem faz somos nós, por sermos cristãos, por carregarmos Deus junto com a gente, por sabermos que estamos no templo que é sagrado dele, na casa do Pai que ele nos revelou. Que sejamos esses filhos capazes de nos sensibilizar com as dificuldades e as dores dos outros e ir ao encontro com a necessidade da nossa comunidade e se colocar à disposição, o nosso dom à disposição. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. A caminhada está difícil. Terceira queda, na 7ª estação. Quantas vezes eu estou tentando me livrar de um vício e eu caio de novo? Quantas vezes eu estou tentando não cometer aquele pecado que eu já confessei tantas vezes e cometo de novo? Não vou mais confessar. Não vou mais procurar o padre. Não adianta. Não resolve. Não melhora. Você já sabe como é que começa e continua essa história, né? Ele se levanta e continua. A mensagem é para mim e para você. Tenha confiança na misericórdia de Deus. Não desista. Não deixe que as quedas e os problemas façam você desanimar. E parar de cumprir a sua missão. Foi para isso que Deus te chamou à vida. Foi para isso que você foi escolhido para estar aqui, nesta história, fazendo essa história com a gente, neste momento. Não é para passar de qualquer jeito. É para passar transmitindo a imagem desse Cristo que enfrentou as dificuldades, que enfrentou a missão e obteve o sucesso da ressurreição, como a gente já sabe. Estou antecipando uma coisa que ele mesmo antecipou. Eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas eu vou ter que passar por tudo isso. Você vai chegar na sua vitória, você vai alcançar a sua conquista. Mas você vai
precisar enfrentar esses desafios, para servir de exemplo, para servir de testemunho para tantos outros que precisam acreditar por causa de você. Oitava estação, todos nós choramos. Todo mundo que reconhece o sofrimento desaba. E novamente Jesus consola. Não chorem por mim, chorem pelos seus filhos, chorem por vocês, chorem pela sua realidade. Mesmo chorando, não desista, acredita, confia, segue firme. Eu estou sofrendo, eu estou passando por tudo isso, mas não precisa chorar, por mim não. Vamos, caminhemos comigo. Na estação 9, temos ali Jesus que está caído, que sente o peso redobrado, que está sozinho e que tem que se levantar sozinho, com as próprias forças. Você está vendo que agora nós não estamos seguindo nenhum script, nenhum papel, justamente para que você possa entender que é assim que Cristo quer que nós nos dirijamos a Ele de vez em quando, ou de vez em sempre, quando você estiver na tua casa. Assim como aquele amigo, aquela amiga, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, o marido, a esposa, com quem você conversa de tudo. Converse de tudo com ele. Ao deitar, ao levantar, ao estar sozinho andando na rua, ao estar lavando louça, ao estar limpando a casa, ao estar lavando o carro, ao estar no trânsito, enfim. Não se faça de cego, de surdo à mensagem que Deus envia para você. Em diversas situações, de diversas formas, e sinta a presença dele guiando, fortalecendo, iluminando, para que continue forte, continue firme, mesmo diante das dificuldades, mesmo sabendo que o pior ainda está por vir. Não basta ter forças, não basta cair pela terceira vez, levantar de novo, seguir em frente. Agora alguém tira as suas roupas.
Agora deixa você exposto, nu, na frente de todo mundo, para te ridicularizar. Tem discriminação, preconceito, faz bullying e tudo de mal que possa te prejudicar a imagem do Deus Criador que habita, que está em você. Nós precisamos saber reconhecer em várias situações, agora em 2026, depois de Cristo, que tem várias situações pelas quais nós somos despidos, direitos que nós conquistamos como trabalhadores, direitos estes que tentam nos despir, que tentam tirar de nós, por causa do poder, por causa da ganância, por causa do dinheiro. Ainda que nós nos sintamos perdidos, despidos de alguns dos nossos direitos, tolhidos, cortados, tirados, ainda assim, nós sabemos que temos Deus ao nosso lado e que podemos continuar contando com a graça dele, com a força e a iluminação do Espírito Santo, para garantir e continuar lutando por aquilo que nós devemos lutar. Nos tiram do momento, conquistamos de novo. Não desistimos, caímos, nos levantamos e seguimos em frente, mesmo que maltrapilhos. Vamos lá. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Na 11ª estação começa a parte pior: crucificação. Esta é a pior dor. Este é o momento mais difícil. O excelso, a parte mais dolorosa que tem do momento em que está passando. Quantas vezes nós nos deparamos com os nossos piores momentos, com aquilo que nós chamamos de dores insuportáveis, que achamos que não vamos mais aguentar. Imaginar o Cristo passando por todos esses problemas, por todas essas dificuldades, e saber que isso é para me libertar, para que eu nunca mais pense em maldades, em vingança, em maus tratos com os meus irmãos, com os meus inimigos, em maltratar quem me maltrata. Antes que eu faça o bem para quem me faz o mal. Antes que eu leve amor para quem me dedica ódio. Antes que eu compreenda quem está tentando me perseguir e derrubar, me fazendo desanimar. Atualmente, a gente percebe o quanto nós precisamos ser fortes para aguentar tantas tribulações, tantas perseguições, no mundo diverso, em que uma das diversidades é a gente ser cristão e levar a imagem de Cristo das mais diversas formas, nos mais diversos lugares. Olha nós aqui, no Brasil, numa igreja ucraniana, com rito bizantino ucraniano católico, com língua ucraniana, celebrando a nossa fé, com dessa diversidade, no meio de tantas outras diversidades. É graça do Espírito Santo. Nós não podemos deixar essa graça morrer.
Nós devemos ser transmissores dessa graça por onde nós formos, mesmo que tenhamos problemas, mesmo que tenhamos perseguições, mesmo que tenhamos dificuldades. Às vezes, transmitir a graça é falar, mas às vezes, transmitir a graça é fazer silêncio e rezar. Enfim chegou, a dor passou, Cristo foi crucificado, Ele morreu. Para eu ter certeza que Ele morreu, olha lá, escorreu sangue e água depois de terem ferido com a lança o lado. Sabe o que está escrito em ri? Não é em ri, não. É Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele foi morto porque disse que era filho de Deus. Inadmissível para a época alguém se dizer filho de Deus. Pior ainda, chamar alguém de pai. Não, uma pessoa assim tem que morrer. Os sacerdotes do templo, as autoridades religiosas da época, diante do conhecimento que tinham, compreenderam que aquilo era uma ofensa ao Criador. Se nós pararmos para pensar, aqueles que não acreditavam nesse Criador, por exemplo, o Império Romano, lavou as mãos 5 e disse: não tenho culpa sobre esse sangue que está sendo derramado. Mas, infelizmente, autoridades religiosas que conheciam as Sagradas Escrituras não foram capazes de reconhecer e mataram a Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, Senhor. 13ª estação: morto é descido da cruz. Se assustaram quando viram que ele já tinha falecido, que ele já estava morto. Vimos hoje no Evangelho que o Império colocou os guardas para proteger e ter certeza de que não roubariam o corpo dele. Garantiram toda a segurança. A mãe o acolhe nos braços. O discípulo amado também estava lá, mas ele estava, bem dizer, sem ninguém. E alguém precisou acolher e conduzir para um lugar onde ficaria, começaria a paz, e aonde iniciaria o processo que a gente foi avisado por ele: eu ressuscitarei, a morte não vai vencer. Jesus Cristo é sepultado. Resta-nos agora esperar, mas confiança, porque até os apóstolos começaram a acreditar que tudo tinha acabado. Os discípulos de Emaús, nós vamos ver nos próximos dias, começam a voltar para casa, porque ele foi sepultado.
Ele aparece para eles, eles então voltam diante daqueles que ficaram. Ele apareceu para nós. A mesma coisa serve para nós agora. São 17 horas, de acordo com o horário daquela época. Ele já foi executado. Acabou. Para o mundo acabou. Para nós que somos cristãos, estamos contando a história. E seguiremos assim. Porque sabemos que Ele vai ressurgir. Fé. E vocês que acompanharam com a gente puderam ver o quanto o Espírito Santo agiu e guiou a nossa reflexão. Rezou conosco. Está no meio de nós. Que nós tenhamos essa certeza e que na nossa vida, por onde nós estivermos, levemos essa confiança e deixemos o Espírito Santo agir em nós e transformar a nossa realidade ao nosso redor. Obrigada, meu Deus. Obrigada.